Me avisa quando começar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro workshop de Geologia Econômica da SEG. Quero agradecer vocês pela presença, quero agradecer pela presença que vocês estão marcando nos minicursos, nas palestras, pelo alcance que a gente está tendo. A gente está muito feliz, de verdade, de poder estar fazendo esse evento, de conseguir levar isso para outros estados. A gente estava analisando um mapa e conseguimos atingir praticamente todos os estados do Brasil. Alguns mais fortes, outros mais fracos, mas foi um resultado muito legal. Algumas universidades da América do Sul também, do Chile, Argentina, Paraguai, vários países. Então, eu quero agradecer pela presença de todos e pela participação que vocês estão tendo no evento. Bom, quero lembrar vocês de preencher o forms que vai ser colocado aqui nos comentários. Com base nele que a gente pode emitir o certificado para vocês. E também é com base nele que a gente vai presentear um de vocês que estão assistindo aqui com uma caderneta. Então preencham quando a gente liberar. Daqui uns 20 minutinhos a gente deve soltar eles. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Os apoiadores, porque sem vocês a gente não conseguiria ter esse alcance que a gente teve. Então, o Iman Mining Brasil, muito obrigado. A Jimby, Jagol Maps, a BMGel, o IFG, da UFMG também. Os nossos patrocinadores, Diamante, a Sequent, Datamine, a Nexa. Nossos patrocinadores Ouro, a Anglo American, Amarillo Gold. Nossos patrocinadores Prata, SBG, Núcleo Minas Gerais, Macromine e BNA, a Spectra Minerais, e nossos patrocinadores Bronze, a Jazida, a GE21 e o Laboratório Arcade. Muito obrigado. Sem vocês a gente não conseguiria fazer esse evento. Agora, The mining industry is no patrocinadores stranger Diamante. to challenges. Engineers, mine managers, geologists, and operations managers all face their own unique set of obstacles. Datamine software offers trusted solutions for every stage of the mining lifecycle, helping our clients grow from strength to strength. A quick browse of our website will introduce you to a diverse range of improvement opportunities for your business, from exploration and resource geology to open pit planning, underground planning, and operation solutions. As a world leader in mining technology and services, we've spent close to 4 decades revolutionizing the industry. Our pioneering team utilizes state-of-the-art 3D computing source modeling and estimation tools to move our clients forward. Datamine software was created by mining professionals for mining professionals, adhering to the highest customer service standards. Our platter of products caters to every corner of the mining industry, from tools to visualize and map spatial geoscience data to integrated systems for data collection and reporting. Datamine software also covers resource and reserve modeling needs, from basic to complex, as well as complete strategic open pit planning, drill pattern design, grade control task organization, and much more. At the end of the day, we ask the other question other software solution companies don't. What do you need? Visit dataminesoftware.com to learn more.
Where there is uncertainty, we see clearly. We see stories in complex data. And we know that connecting people with the right information enables better decision-making. Sequent sees the bigger picture, that it's about now and also about what's next. Because asking why is as important as asking how. It's about the power of technology to reduce our impact on the environment, today and tomorrow, and discovering more sustainable ways of realizing value. It's about seeing a better future through the power of data and supporting businesses to meet these challenges. From complexity to clarity, Sequent. Pessoal, me falaram aqui que o meu vídeo não estava aparecendo, eu queria pedir desculpas por esse erro agora e da palestra passada também. Infelizmente, a gente de vez em quando passa por alguns problemas técnicos assim que fogem do nosso controle, mas a gente tenta resolver rapidinho. Então, assim, acontece até na Globo, né? Imagina aqui. Então, vocês me desculpem. Mas vamos dar continuidade, então. Agora que os recados foram dados, eu quero lembrar vocês de colocar as perguntas no chat, para a gente poder responder depois da palestra, e chamar o nosso palestrante, o professor Dr. Marcondes Lima da Costa. Ele é natural de Feijó, Acre, é graduado em Geologia pela Universidade Federal do Pará, com mestrado em Geologia e Geoquímica pela mesma universidade. Doutorado em Mineralogia e Geoquímica por uma universidade da Alemanha, que eu não vou saber pronunciar. E fez pós-doutorado em Mineralogia Química pela USP. Professor colaborador da Universidade Federal do Pará, professor adjunto e associado também da Universidade Federal do Pará. Quando então ele passou a ser professor titular do Instituto de Geociências, a partir de 2020. Ele aposentou. Ele está como professor orientador do programa de pós-graduação em Geologia e Geoquímica da UFPA. Suas atividades de pesquisa estão centradas em mineralogia e geoquímica aplicada ao intemperismo tropical de rochas, de monumentos históricos, de sítios arqueológicos, com ênfase a TPA e material cerâmico associado, além de estudos de minerais de gema e depósitos quaternários. É líder do grupo de pesquisa do CNPq, Mineralogia e Geoquímica Aplicada. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Então, esqueci de falar o título da sua palestra. Ele vai falar para a gente sobre lateritização como agente formador de recursos minerais em Carajás. Se eu quiser dar início, professor, eu queria agradecer primeiro, né, falar que é uma honra a gente poder estar te recebendo aqui. É um prazer para a gente. Tá ótimo, muito obrigado. Então, vamos iniciar. Então, como já foi dito, o título nós vamos abordar sobre a lateritização como agente formador de recursos minerais em Carajás, uma grande província mineral. Então, nesse primeiro slide, vocês têm aí um quadrado vermelho, dando a ideia da situação de Carajás para aqueles que ainda não têm a precisão de onde fica. Mas, antes disso, vamos mencionar um pouquinho sobre lateritos, no entendimento atual. Então, os lateritos são materiais geológicos resultantes dos processos de lateritização, ou seja, rochas formadas pelo intemperismo paleotropical. Apresentam-se estruturados em horizontes típicos subparalelos e que, em conjunto, formam o perfil laterítico ou a formação laterítica. É muito importante ter a ideia do conceito, do entendimento do que é um perfil laterítico. Nesta figura, do lado direito, vocês têm, então, o substrato, que pode ser também a rocha-mãe, o parent rock. Os horizontes, nós temos o saprolito grosso, o saprolito fino, que vão ser dominados por minerais de argila, conforme a natureza da rocha-mãe.
Uma parte superior dele vai ser mosqueado, manchado por óxido e hidróxido de ferro, e ao topo teremos as crostas, que poderão ser ferro-aluminosa ou simplesmente só aluminosa ou alúmino fosfatada. Então, essa configuração dos perfis, ela é bem clássica e ocorre no mundo inteiro, na maior ou menor grau de semelhança entre si. Também é importante se referir aos eventos lateríticos. Então, os estudos atuais, mais recentes, têm demonstrado que a lateritização, as formações lateríticas têm se formado ao longo do tempo geológico, desde o Proterozoico até o Cenozoico. Então, esta figura ilustra aí a situação já no limiar do Paleoproterozoico, no Neoproterozoico e já no limiar Proterozoico, então, Paleozoico. É interessante que sempre se sucedem as grandes glaciações. Aqui no Paleozoico e Cenozoico, nós já podemos ver, são vários eventos que aconteceram, e o mais importante no limiar Cretáceo terciário, que são os laterais mais abundantes, até porque eles estão ainda quase que subaflorantes ou aflorantes, e são mais evidentes na paisagem atual. Os demais, mais antigos, eles estão, então, já na estratigrafia geológica. Aqui, este mapa mostra a distribuição ampla das formações lateríticas, que antes se separava entre cársticas, não cársticas e assim por diante, mas os lateritos estão onde você encontra, né? Então, aqui dá uma ideia de que esteja na zona tropical atual, mas não é verdade. Muitos deles estão muito além da zona intertropical. Na evolução, então, dos continentes, principalmente pegando já do Cretáceo superior, nós podemos observar aqui, então, já o sexto evento, que classifica de lateritização, pegando aqui um exemplo marcante na América do Sul, Amazônia, África Equatorial, e no Mioceno se expandido para várias regiões no mundo afora. Um exemplo bem marcante de 3 exemplos de lateritização está na Guiné, nesse trabalho de Chardon, 2006. A gente pode observar o evento mais antigo, Jurássico, um segundo evento entre 47 e 56 milhões, já dentro do terciário, e um outro em torno do Mioceno, que se pode muito bem individualizar. Aqui, comparando exemplos do Brasil com a África e com a Austrália, nós podemos ver aqui no quadrilátero ferrífero, o evento mais marcante é mais jovem do que aquele em Carajás, você pode observar, e é possível se verificar vários pulsos de lateritização aqui na região amazônica, em especial, assim como na África e, em parte, na Austrália. Na Austrália, a lateritização é bem mais jovem do que, por exemplo, aqui no Brasil. Então, se pode observar no limiar Cretáceo Cenozoico, dois eventos de lateritização bem marcantes na Amazônia, o mais antigo, que eu denomino de maturo, e o mais jovem, imaturo. E esta região oeste da Amazônia, ela não apresenta exposições, não se conhece a ocorrência de laterite, daí o nome no laterites. Aqui estão 2 seções transversais, gerais, mostrando uma sequência de perfis lateríticos maturos, em que um dos aspectos marcantes nos maturos, dependendo da rocha, é a presença de hidróxido de alumínio ou fosfato de alumínio. Obviamente que esses minerais vão depender da rocha geradora. Enquanto nos imaturos, na Amazônia, não se conhecem, por exemplo, fosfato de alumínio ou bauxitas. E, utilizando, então, o diagrama famoso de Goldschmidt, antigo, 1937, que relaciona o raio iônico com a carga eletrostática, a carga de cada íon. A gente pode observar aqui no centro, pode ver a parte dos chamados
imobilizados e imóveis, eles podem ser móveis depois imobilizados. Então, exemplo, aqui em Carajás, nós vamos ter enriquecimento em ferro, alumínio, titânio não é o caso, mas manganês, e mesmo cromo, e elementos como ouro e grupo da platina, que são elementos que podem ser móveis e depois imobilizados. E temos aqui o fósforo e enxofre também, são muito móveis, porém, na laterização podem ser imobilizados. E por que o fato de se estudar Carajás? Carajás tem uma alta fertilidade laterítica. Isso se deve, em especial, à sua complexa geologia já do Arqueano, onde se encontram mineralizações do tipo paraferro, manganês, níquel, cobre-ouro, cromo e elementos do grupo da platina. O próprio aqui, o mapa geológico dessa região, já conhecido por muitos de vocês que nos assistem, mostrando quão complexa é a geologia desta área, e neste mapa de Vasquez, indicando as principais mineralizações primárias e lateríticas. O paleoclima tropical que reinou durante o Cretáceo Superior e Eoceno e se estendeu ao longo de todo o Cenozoico favoreceu, obviamente, clima tropical, o desenvolvimento de perfis lateríticos profundos nesta região. E claro que também a gente chega a essa conclusão ao estudar os lateritos. A estabilidade tectônica também foi marcante, né, não só nessa região, mas em várias partes da Amazônia, no máximo a chamada neotectônica durante o Mioceno. E o relevo elevado, ondulado, e que levou depois à formação de platôs, facilita também o desenvolvimento de lateritos. Aqui estão, então, plotados localmente as principais mineralizações, aquelas com a estrelinha amarela ou retângulo amarelo, indicam as que estão relacionadas com a lateritização. Então, enfatizando aqui o ferro, manganês, níquel e as bauxitas e, em parte, o ouro. Vamos falar, então, dos depósitos lateríticos, classicamente, aqueles que deram conhecimento a Carajás, que é o minério de ferro. A maioria das publicações que temos sobre minério de ferro abordam o protominério, então, as formações bandadas, como os jaspelitos, e nós vamos abordar, então, as mineralizações que derivaram a partir dessas rochas, que para nós serão as rochas mãe ou parent rock. Então, nós temos em Carajás, as principais jazidas estão no sistema norte, sul e, em menor expressão, leste. Então, vamos abordar um pouco da norte. Aqui está, então, uma imagem mostrando a localização dos platôs norte, N1, N2, N3, N4 e, inclusive, N5, em que o grande platô N5 está dominado principalmente por bauxitas. Essa imagem, bem antiga, de Breno Augusto dos Santos, nos dá uma ideia dos primórdios da descoberta de Carajás, em N1, a preparação da pista, sobre crostas lateríticas, tanto autóctones como alóctones. E este é um mapa das crostas lateríticas superficiais, elaborado por Araújo, nos anos 90, tentando mapear as diferentes crostas aflorantes em N1. Aqui dá uma ideia, essa imagem à direita, uma crosta nodular bem típica, e esta outra imagem abaixo mostra uma crosta brechoide, fragmentada, portanto, contendo desde hematitas compactas a hematitas do corpo laterítico. Essa seção geológica transversal da mina N5W, SD 1800, permite identificar claramente o perfil laterítico.
as rochas máficas e jaspilitos na base. Você pode observar aqui em azul, são os jaspilitos. E estes, então, vão se transformando gradualmente por lixiviação, principalmente da sílica, e transformação das magnetitas em hematita, magmita, a zona, e depois esse material vai ficando cada vez mais soft, mais pulverulento, e que vai se equivalendo aos saprolitos, que a gente poderia dizer, entre aspas, argilosos, mas não são argilosos, não tem minerais de alumínio, de argilas, para formar as ditas argilas, como a caulenita, e dentro dele tem corpos de hematita compacta. Essas hematitas compactas, elas são herdadas do protominério, não são hematitas formadas pelo processo laterítico. Portanto, elas são relíquios disso. Também se encontra dentro desse pacote vários blocos de jaspilito, demonstrando que realmente corresponde ao saprolito. E acima no topo nós vamos ter o que eles chamam localmente de canga, que são as crostas lateríticas, crostas nodulares, brechoides, pisolíticas, que localmente podem ser minério, né? Canga de minério, as chamadas canga química. Aqui embaixo, à esquerda, temos uma imagem, então, do PIT, da cava de N4W, e do lado direito, então, também a cava de N5W. E aqui são algumas exposições do minério de ferro na N5, e com aspecto ainda preservando a estruturação facial, quase total, da rocha, porém já empobrecida de sílica, portanto, sem a calcedônia, sem o quartzo calcedônico dos jaspilitos. E podemos mostrar a vocês, então, um perfil que estudamos de um furo. Este furo é um furo raso de 120 metros de profundidade, com uma pequena inclinação de profundidade, e nele é possível reconhecer facilmente a estruturação dos horizontes que mencionamos, o saprolito grosso, aqui embaixo, os saprolitos finos, né, o saprolito grosso ainda com vários fragmentos de jaspilitos, e na parte superior, então, já uma zona soft, em que o minério é muito placoso, fino, marrom avermelhado, e ao topo, atingindo na faixa de 10 metros de espessura, a crosta que nós já nos referimos, que ela pode ser desde aspecto brechoide até nodular pisolítica. Então, aqui alguns dados mineralógicos por difração de raio-x, e mostrando classicamente, lá embaixo, na zona do saprolito grosso, onde tem muitos fragmentos, blocos métricos de jaspilito, a presença de quartzo, obviamente, e hematita, magnetita, e para o topo, então, vai aparecendo, principalmente quando eu chegar na crosta, que ainda não é o caso, a presença, então, de goetita. Mas o mineral dominante é a hematita. Que já a própria crosta, um exemplar dessa crosta, então, a crosta realmente autóctone, quase, preservando em parte a estruturação da rocha, aqui ao microscópio, o aspecto brechoide, às vezes são vazios, e o aspecto geral das goetitas neoformadas, que são fibrorradiais. E a mineralogia por difração de raio-x. Então, além desses minerais, na crosta podem aparecer, por vez, gibsita e fosfato de alumínio. A composição química deste perfil, vocês observem muito bem aqui, então, os teores de Fe2O3 são superiores a 84%, já atingidos em 90%, quer dizer, o minério de alto teor, e observem que, em alguns intervalos, nós temos altos teores de sílica, representando os relíquios, grandes relíquios, dos jaspilitos contidos nesse perfil de 120 metros como tal. E também a gente tem a situação de aparecimentos, não este caso aqui, mas no próximo vamos mostrar a presença de rochas de natureza máfica. Que esta é a distribuição dos teores
dos principais componentes, sílica, ferro e fósforo, onde mostra claramente a diminuição do teor de sílica, que é tipo de perfil laterítico, enriquecimento em ferro, e o fósforo e titânio, que se acumulam nas partes superiores, está em conformidade com qualquer perfil laterítico evoluído pelo mundo afora. A própria análise de discriminantes geoquímica permite individualizar os diferentes horizontes nesse perfil, e, inclusive, as prováveis rochas dos substratos, como os máficas e o próprio, a rocha principal geradora deste perfil. E também, com análise discriminante, é possível individualizar os minerais. Por exemplo, os elementos de terra rara são cooptados principalmente pelos óxidos hidróxido de manganês, que estão presentes com muita frequência, e os óxidos hidróxido de ferro, esse aqui. Ou, por vezes, até fosfatos de alumínio, que não são raros nesses perfis lateríticos na parte superior. Nesse diagrama ternário, sílica, alumina e Fe2O3, se pode perceber claramente a evolução laterítica a partir dos bifes, dos jaspelitos, até chegar ao minério e às crostas lateríticas. Outro exemplo bem interessante, hoje em dia é o palco dos estudos e da atividade econômica, as minas de S11, S11D. Vocês têm uma imagem, então, aí da paisagem destes platôs, que, na verdade, são superfícies elevadas, onduladas, meio montanhosas, o Lago do Violão. Aqui à frente de Lavra, em S11, há 4 anos atrás, quase exatamente 4 anos atrás, pode observar o fundo, a espessura, cada bancada dessa tem 15 metros, a espessura do minério. E aqui a bancada superior, mostrando, então, a alta riqueza em óxido hidróxido de ferro, a cor mais clara em que a hematita é pulverulenta, contém um pouco de goetita, e essa parte mais escura que apresenta hematitas tipo micáceas placosas. Que é a vista do Lago Violão, uma bela paisagem, e o afloramento às margens desses lagos de crostas brechóides transportadas, materiais transportados que foram endurecidos. Esse aqui tem sido, foi palco, em parte, do trabalho de doutorado de Clóvis Mauritinho. Bem, nós vamos apresentar outro perfil, cujo estudo foi realizado ao longo de um furo de sondagem muito profundo, em S11. Vocês têm aqui, então, a seção geológica simplificada em S11D, foi nos fornecido pela Vale. É possível ver claramente, então, formações ferríferas bandadas, intercaladas ou bordejadas por rochas máficas, rochas basálticas, e o perfil de alteração, onde vocês podem observar a frente de intemperismo, que é esta cor mais clarinha aqui, das rochas máficas e dos jaspilitos. Vejo que a alteração se aprofunda mais nas rochas máficas, obviamente, e depois, então, a formação das chamadas hematitas soft, o minério soft, com corpos de hematitas hard, os blocos de hematitas compactas que estão dentro desse material, e, inclusive, corpos manganesíferos dentro do conjunto. Existem formações manganesíferas, vamos chamar bandada, dentro do corpo jaspilítico como um todo. Então, eu tenho esse desenvolvimento desse perfil laterítico, que ao topo eu tenho as chamadas cangas, que configura o lacre, o selo do perfil laterítico. Então, aqui está em um pouquinho mais de detalhe, esse perfil laterítico, que as rochas sãs foram atingidas já a uma profundidade de mais de 450 metros neste furo. É algo bastante profundo. Então, aqui eu tenho rochas dos substratos, né, que vão incluir alguns
jaspilita, alguma rocha de natureza máfica, e aqui, então, a alteração saprolito grosso, que tem uma espessura bastante avantajada, com blocos ainda de jaspilito dentro dele, o saprolito fino, quer dizer, que corresponderia, então, nos perfis latríticos convencionais, ao nível argiloso, e ao topo, a crosta que vai, como já disse, de brechóide a nodular e pisolítica. A mineralogia está aqui, está um pouco invertida. A parte de base aqui representa o topo do perfil, onde vocês podem observar a presença, obviamente, dos minerais de ferro, que é o minério, e contendo gibsita e ainda um pouco de quartzo. E à medida que nós vamos para a base, os minerais primários se fazem presentes, até porque em todo o saprolito grosso nós temos fragmentos gigantes do jaspilito. Ao microscópio, nós podemos já ver aqui na parte das crostas como se apresentam as goetitas. São normalmente goetitas férricas, porque o protominério não tem alumínio. Isso aqui é um vazio, um poro. E essas vistas, a gente pode observar, então, como elas são coliformes, tem tendência a serem fibrorradiais, e aqui são pseudomorfos de hematita que são contornados por goetitas, então, tipicamente lateríticas. Aqui temos microanálise dessas goetitas, demonstrando claramente o conteúdo baixo de alumínio. E essa aqui é uma hematita que derivou, provavelmente, de magnetitas. Chama a atenção sempre a presença de um pouco de carbono nesses materiais. Essa imagem aqui permite ver, essas imagens, a hematita quase nanométrica, né, de caulinita, os octaedros de magnetita, já são pseudomorfos, né, transformados em hematita, bem clássicos, estão principalmente na parte inferior. Portanto, isso demonstrando que, ao longo da alteração intempérica, a magnetita não sobrevive, por vezes ela sobrevive sendo involucrada por hematita e goetita. O perfil de alteração, que é este aqui, à esquerda, mostrando a distribuição dos principais componentes químicos. Ferro, vocês podem observar, então, enriquecimento em ferro. Essas oscilações nos teores de ferro mostram a presença dos jaspilitos, fragmentos de jaspilitos, e claro que vai ter, consequentemente, a oscilação em sílica oposta ao ferro. Os teores de alumínio aumentam para o topo, como é típico de perfis lateríticos, da mesma forma como outros componentes, como titânio, zircônio, vanádio e assim por diante. Então, este é um exemplo, mais um exemplo de perfis lateríticos para o minério de ferro. Nesse diagrama, semelhante ao que apresentamos anteriormente, nós temos, então, o diagrama ternário e praticamente a evolução na aresta de sílica-ferro, já que ele não contém praticamente alumínio. E, finalmente, vamos dar um exemplo da Serra Leste para o minério de ferro. Aqui você tem uma imagem do Google, mostrando a Serra Leste e a atividade de exploração de ferro nesta região. O Open Pit, na época que lá estivemos, mostrando lá no topo as crostas, pode observar bem aqui, e esta é a zona, então, do minério soft, e chegando, em parte, ao minério mais duro, e circundado por minério soft, e, às vezes, blocos do jaspilito. Este é o perfil do furo, que estudamos um furo que chegou até 310 metros de profundidade, e o interessante é que ele parou, ainda chegou a furar mais de 30 metros em rochas tipo clorititos, e chama a atenção que os jaspilitos aparecem, fragmentos de jaspilito aparecem ao longo do perfil de alteração, e também é possível se reconhecer ainda restos dessa rocha cloritito milonitizado
no saprolito. E esta parte aqui, entre 160 e 180 metros, é uma porção do jaspilito muito tectonizado e com hematitas compactas. Então, eu tenho o saprolito grosso, o saprolito fino e, ao topo, a crosta, que ultrapassa chega até os seus 20 metros de espessura. Aqui temos, então, algumas imagens mostrando os processos, as alterações mineralógicas, hematita, pseudomórfico de hematita ou de magnetita, a formação de goetita já supergênica, laterítica, as hematitas pseudomórficos de hematitas placosas, que vão aparecer ao longo de grande parte do perfil, e no topo as gibisitas se manifestando como era de se esperar em um perfil laterítico. E embaixo, à esquerda, uma crosta tipicamente olítica, isolítica. Passamos, então, à próxima commodity mineral, que é o manganês em Carajás. Então, o manganês, que teve sua fase tristonha alguns anos atrás, voltou com toda a força devido à sua importância tanto para a agricultura, mas principalmente para o desenvolvimento sustentável, né, a energia sustentável, com a produção, né, em baterias para o carro elétrico e outras baterias usadas pelo sistema de telecomunicações. Então, nós temos manganês em Carajás, é conhecido no azul, sereno, buriti e buritirama. O azul, um dos mais antigos conhecidos, ele era tido principalmente como laterítico, ele realmente, a lavra começou como laterítico, mas hoje, já na sua fase final, ele está envolvendo sedimentar e tectônico. Nós temos sereno, buriti, que tem semelhanças com azul, e buritirama, que é completamente distinto dos anteriores. Aqui, neste mapa do Brasil, a gente pode observar a região de Carajás e a distribuição dos depósitos, ocorrências e minas de manganês no Brasil, que são poucas. Essa aqui é a imagem de Carajás, a forma de platô, a mina do azul, as minas do azul estão na costa de um desses platôs. Este é o perfil antigo, publicado por Bernardelli e Weisiger, em 1978, e que foi generalizado em todas as publicações que se sucederam sobre o azul e transformaram o azul em um exemplo típico de minério de manganês laterítico. Já nos anos 2000, começamos a estudar este minério laterítico e nos defrontamos também com a presença de minério não laterítico. Essa seção aqui tem um famoso furo 5, que teria atravessado uma camada rodocrosítica que nunca mais nos furos seguintes foi encontrada. Então, em um perfil simplificado que elaboramos, nós teríamos as rochas sãs, são pelitos e silititos, pelitos folheiros, mudstone, que ao longo da sequência continham níveis de mudstone com muito material carbonoso e óxido hidróxido de manganês e, por vezes, rodocrosita. O importante é a grande quantidade de matéria orgânica. Temos a zona saprolítica, que envolve esses corpos lenticulares de óxido hidróxido de manganês, o horizonte argiloso, que também envolve esses corpos lenticulares negros de óxido hidróxido de manganês, uma crosta ferraluminosa, que ela é bauxítica em muitos locais, portanto, contém ferro, manganês e alumínio, e uma cobertura que vai de aspecto argiloso, marrom a vermelho, que pode até esferolítico, que pode atingir dezenas de metros de espessura. Aqui, essa imagem, a foto antiga, mostrando as crostas no topo e uma lente que parece ser um horizonte decamétrico, né, de óxido hidróxido de manganês. O óxido hidróxido de manganês é principalmente a criptomelana, holandita criptomelana.
e um horizonte argiloso e um substrato. Então, a rocha que deu origem a isso aqui, ela estava aqui, não lá embaixo. Essa já é uma imagem de 2004, onde a gente pode observar já as lentes não alteradas de óxido hidroximanganês inserida em pacote de siltitos vermelhos, e essa inserção, essa transição entre o pacote de óxido manganês com o siltito se dá através de matéria orgânica, que normalmente contém bastante sulfetos de ferro, e às vezes de cobre e até tintas de ouro. Este aqui, então, essas imagens locais mostram esse minério primário tectonizado e, finalmente, foi possível observar cristais belíssimos de holandita, de criptomelana e, principalmente, de pirolusita, né, nessas zonas tectônicas. A crosta nodular, pisolítica do azul, ela se decompôs em grande parte, dando origem a uns pisólitos muito bonitos, em que alguns furos mostraram que podem ter espessura até acima de 80 metros, como se estivesse preenchendo paleocanais. Essas são algumas imagens dessas criptomelanas bandadas, concêntricas, microcristalinas, criptocristalinas no azul. A paragênese mineralógica, mostrada aqui, demonstra claramente que eu tenho minerais típicos da rochação, por exemplo, rodocrosita restrita, clorita, estipnomelana, sulfetos, microclínio, argila mineral esmectita, 2:1, matéria orgânica e ilita, 3 gerações de caulinito, que tem desde a rocha primária até os perfis de alteração e a cobertura. E vem a criptomelana, que é o principal mineral de minério, em 3 gerações distintas, pirolusita rara, está dentro da zona tectônica, litioforita muito comum e pirnecita também. E a gibsita, hematita e goetita estão principalmente na parte superior do perfil e no topo, indicando claramente a evolução laterítica. A distribuição dos principais componentes químicos também individualizam a evolução laterítica até a crosta, né? Diminuição dos teores de sílica, aumento dos teores de ferro e de manganês, e assim por diante. Aqui, para finalizar sobre o azul, nós mostramos aqui o manganês primário sedimentar, a sua deformação tectônica, remobilizando e até aumentando o teor, embora diminuindo o volume, a lateritização no limiar Cretáceo-Cenozoico, formando criptomelanas, litioforitas, todoroquitas, e depois o desmantelamento parcial desses perfis, formando os depósitos alóctones, em geral de menor teor, de baixo teor, e sendo desde brechóides até pisolíticos. O outro depósito, agora muito em evidência, é o de Buritirama. Buritirama é completamente diferente do azul em termos do minério primário. Aliás, o primário ainda não é considerado minério, é um protominério, e está ligado a mármores, quer dizer, a rochas metamórficas, micaxistos, e o protominério, quer dizer, os minerais de manganês são silicatos e, em parte, carbonato de manganês. O minério laterítico, quer dizer, que derivou da alteração intempérica dessas rochas, deu origem a criptomelana e litioforita e também minerais amorfos de manganês, conforme a literatura. Então, nesta figura aqui, do trabalho publicado recentemente por Salgado e colaboradores, 2018, ele mostra claramente uma seção transversal e o perfil, quer dizer, as formações manganesíferas lateríticas derivadas principalmente dos mármores rodocrosíticos e silicatados.
Bem, partimos para o níquel, que seria a terceira commodity em Carajás, nitidamente laterítica. Nós temos, então, as minas de onça-puma, que tiveram vários percalços durante a sua vida, e o vermelho, que é mais uma jazida, mas com belas perspectivas de avanço para se tornar, então, mina. É interessante que eu acompanhei pessoalmente vários desses prospectos e depósitos de níquel no Brasil, e me lembro bem da data de 2008, quando o cobalto e o níquel atingiram preços nas alturas e logo depois sofreram um grande baque. E alguns desses prospectos de minas mesmo foram fechados. E agora estão em alta. Isso que é o mais interessante, e vamos mostrar o caso específico do onça-puma e vermelho. Antes disso, eu tenho esses perfis esquemáticos, lateríticos, relacionados ao níquel e aos óxidos de manganês. Isso é muito importante, existe uma relação muito forte entre o manganês, principalmente óxido, hidróxido de manganês, e níquel e cobalto, principalmente a famosa asbolana. Então, num perfil laterítico, o níquel se encontra alojado em silicatos de níquel e magnésio, ou nos oxidróxidos de manganês e, principalmente, nos hidróxidos de ferro. Os teores mais elevados, obviamente, estão nos silicatos, que são normalmente de cor verde, generalizadamente chamados de garnieritas, e depois os oxidróxidos de manganês ficam na base do perfil, junto lá com os silicatos de manganês, de magnésio e níquel, desculpa, e depois hidróxido de ferro para o topo. Então, esta é a zona saprolítica, a parte marrom, então, a zona saprolítica fina, dominada por óxido hidróxido de ferro. E é interessante que, em grande parte desses perfis, nós temos níveis ricos em sílica calcedônia, que é uma característica marcante desses perfis lateríticos. E uma imagem da região do vermelho, alguns corpos termíticos mostrando a cor fortíssima, marrom avermelhada, desse solo derivado dessas rochas ultramáficas, em geral, mineralizados em níquel e parte cobalto. Esse perfil foi estudado por Silvio Oliveira, publicado em 1995, e a gente pode observar claramente aqui na base rochas ultramáficas, com, em média, 0,33% de óxido de níquel, a zona saprolítica com minério silicatado, com, em média, 1,8% de óxido de níquel, e a zona ferruginosa, chamada oxidado, minério oxidado, que seria o saprolito mais fino, ou, melhor ainda, o nível jamais tido como argiloso, onde tem goetita e um pouco de caulinita, e o teor é menor, é mais baixo. Então, e do lado direito vocês têm a mineralogia desse perfil. Aqui temos a constituição, análises químicas para o corpo V1, V2, são dois corpos. Na base nós temos, então, alto magnésio, isso é uma coisa importante, são o teor silicado de magnésio, onde o teor de níquel está bem presente, o minério silicatado, onde, então, vai ser as tipas garneritas, com teor mais elevado, e o corpo B2, que também tem semelhanças com o anterior. E aqui alguns valores de cobalto. Onça-puma, eu vou mostrar aqui rapidamente, isso tem alguns trabalhos publicados, ele é pouco conhecido na literatura geológica, mas as pesquisas realizadas, que estão contidas em Macambira, 2001, que foi feito em levantamento de solo para cromo, níquel, cobalto e zinco, se observar as anomalias em cima do solo desenvolvido sobre essas rochas, e fica bem claro que níquel, cobalto e cromo estão no domínio, então, das rochas piroxeníticas e serpentinitas.
Esta imagem, que me foi cedida pelo professor Oscar Fernandes, permite a gente ver no campo, então, a parte inferior do perfil de alteração, com o resto das rochas ultramáficas já parcialmente alterada, corpos silicosos, e a parte mais marrom, avermelhada, onde o minério já tem minerais oxidróxido de ferro. Então, esse perfil ele foi bastante obliterado pela erosão, como se pode observar nesse vale aqui. É uma área extremamente erodida. Quem sustenta parte desses perfis lateríticos, quando tem crostas, são as crostas e também os corpos calcedônicos. E nós vamos chegar nas bauxitas, né? As bauxitas em Carajás ainda não têm uma expressão como reservas interessantes, porém, os estudos que estamos fazendo nos últimos tempos estão demonstrando que existem ocorrências interessantes de bauxitas dentro do domínio do minério de ferro e, em parte, do manganês. Aqui é o platô N5, o aeroporto, o núcleo urbano. Este aqui foi o primeiro platô delineado como bauxitas, já com trabalhos publicados no final dos anos 70 e 80, são dos mais antigos. Então, essa figura é antiga, de Lemos, 1982, mostrando, então, que o enriquecimento, a formação de gibsita está na superfície, né? É um minério superficial, né? Quer dizer, está aflorante, no caso aqui, então, de N5, não teria cobertura, e é uma bauxita muito rica em ferro, quer dizer, com hematita e goetita. E ela derivou, tudo indica, pelos dados geoquímicos que temos, derivou dos basaltos que afloram, afloram parcialmente nessa região e foram atingidos por furos de sondagem. A distribuição dos teores de sílica, alumínio e ferro, os três principais, mostra de novo o comportamento clássico de uma evolução laterítica. E estudamos um furo em N3, FN339, publicado também recentemente, de um perfil que chegou até 156 metros de profundidade. Nós temos aqui um substrato que comporta algumas partes de rochas máficas, e individualizamos um saprolito grosso, um saprolito fino, agora sim um nível argiloso bem clássico, espesso, vocês vão ver que de 40 a 80 metros de profundidade, e um horizonte bauxítico de quase 30 metros de espessura e uma crosta ferruginosa. Isso nos chamou bastante atenção. E alguns aspectos micromorfológicos, desde a rocha dos substratos, mostrando aqui os plagioclasos, proxênios, e a própria bauxita, em que a gente pode individualizar claramente a gibsita, os macrocristais de gibsita. Na distribuição mineralógica nesse perfil, principalmente para a parte de topo, nós vemos aqui, então, o horizonte bauxítico dominado por gibsita, em parte ainda com hematita, goetita, que são esses aqui, então, vermelho e amarelo. Portanto, é uma bauxita rica em gibsita e contendo muitos minerais de ferro. As análises químicas mostram que ela é pobre em sílica reativa, muito baixa. Isso aqui é algo realmente merecedor. Você pode observar praticamente todo o alumínio aqui contido está na forma de gibsita. E aqui os teores de ferro, que ficam variando entre 20% a 30% de Fe2O3. Na tentativa de provar que a rocha lá que está abaixo poderia ser o parent rock, a rocha primária, usamos o diagrama de Hallenberg, titânio versus zircônio, e de fato, que são andesitos, né? O perfil, esse perfil que gerou as bauxitas aí, são basaltos andesíticos clássicos que estão fazem parte
das rochas do grupo Grão-Pará. Até plotamos aqui as rochas do Grão-Pará e o andesito basáltico encontrado no substrato. Também usando isóconas, se foi possível demonstrar, aqui não está tão legível, provavelmente vocês estão tendo dificuldades, mas a gente conseguiu demonstrar que os andesitos dos substratos são muito mais prováveis, a rocha geradora dessas bauxitas, do que aqueles do grupo Grão-Pará, já que os elementos ditos imóveis, como alumínio, titânio, cromo, nióbio, tantos, eles caem perfeitamente na isócona. E uma outra pequena ocorrência de bauxitas, porém já bastante alterada, foram identificadas no trajeto entre Águas Claras e S11, são bauxitas que também conseguimos demonstrar que derivaram de rochas andesíticas, né? Só andesitos mesmo, não andesitos basálticos. E aqui, além da mineralogia que mostramos no slide anterior, temos aqui a distribuição dos principais componentes químicos, ferro, sílica e alumínio. E essa bauxita já está, como muitas bauxitas da Amazônia, sendo transformada para argilas, tipo argila de Belterra. Aqui também o diagrama, a isócona, mostrando que elas se plotam muito bem em cima de rochas andesíticas. E para finalizar, a título mais de histórico, vamos mostrar o ouro do Igarapé, Bahia, já exaurido há muito tempo. Essa é a imagem do Google, a imagem satélite que permite ver a cava. Mas em 1987, antes de existir, então, Igarapé, Bahia, como mina de ouro, nós lá chegamos, e alguns quilômetros antes de chegar na área mineralizada, latossolos amarelos, que recobrem o perfil lateríticos, e chegando à área onde hoje se tornou mina, então os solos avermelhados, e aqui o perfil laterítico topo, as crostas ferro-aluminosas, portanto bauxítica, e o solo marrom avermelhado, e para baixo, então, o horizonte argiloso. E dá para ver claramente, após revogação da mata, subtração da mata para os trabalhos de prospecção, esse bloco nos chamou a atenção pela presença de muitos fragmentos de gósson. Foi aí que deduzimos, provavelmente, era um perfil laterítico que derivou ou que incluiu fragmentos de gósson. E aqui está a situação, já em 98, quando a mina já estava caminhando para a sua exaustão, o fato de que então nós temos a sucessão profunda, já vendo ainda os vários corpos de góssons, até inclusive dá para delimitar que nós vimos um corpo de rocha máfica, intemperizada, e o horizonte saprolítico perfeito. As guanas foram analisadas, é um trabalho que publicado por Angélica em 1996. Então, ouro, analisou então ouro incluso em peritas, calcoperita, para avaliar o fineness desses minerais, já que o ouro laterítico ele tem um fineness muito elevado. E essas imagens aqui foram cruciais para separar ouro primário de ouro laterítico, quando nós mapeamos o conteúdo de ouro e prata assim contínuo. Vocês podem ver que nessas duas figuras a partícula do lado direito para a prata ela não aparece. Significa ela seria uma partícula somente de ouro, rica em ouro. E esta é uma seção esquemática do caso laterítico gossônico do Igarapé, Bahia, o corpo sulfetado, que se transformou em gósson, as rochas encaixantes e o perfil, os horizontes saprolítico, o horizonte tipo argiloso, as crostas e os solos sobrepostos. Então, assim, mais ou menos, quem quiser, está lá o perfil e a exposição ainda para se poder observar claramente. E, finalmente, Serra Verde, que foi um corpo muito pequeno, relacionado também a sulfetos, que deu um fantástico
exposição de minerais verdes de cobre, e hoje ela tem essa configuração, ela foi praticamente exaurida, porém, ela permitiu que a fertilidade de cobre nesta zona fosse ampliada, a exemplo da mina de cobre e ouro da Avanco. Concluindo, podemos dizer que a província mineral de Carajás comporta uma fantástica paisagem laterítica, cretácica, cenozóica, contrastante. Comporta importantes minérios lateríticos, ferro, manganês, ouro, níquel, alumínio e, quiçá, elementos do grupo da platina e cromo, derivado de mineralizações primárias. Entender os processos de evolução da paisagem dessa região será fundamental para o sucesso da prospecção mineral em seus terrenos brownfield. Certamente, há muito ainda a ser desvendado na PMC, na Província Mineral de Carajás e arredores. Muito obrigado. Professor, palestra excelente, muito legal, obrigado, viu? Podemos passar para as perguntas? Sim, ou não. Então vamos lá, vou colocar aqui na tela. Se o senhor quiser sair da apresentação para poder ver na tela aqui, tá tudo bem também, viu? Mas eu vou ler aqui para o senhor. Uma pergunta do Carlos. Professor, esses eventos de lateritização também atingiram unidades geológicas localizadas no leste e sudeste da Colômbia? Olha, eu conheço muito pouco da Colômbia, estive 2 ou 3 vezes na Colômbia e eu fui surpreendido já na cordilheira, naqueles páramos entre as cordilheiras, né, oriental e ocidental, que o pessoal me levou lá que tinha um negócio estranho, né? Foi quando lá cheguei e observei, era um perfil laterítico bauxítico. E ele tinha uma cobertura de espodossolo, né? Quer dizer, que atrapalhava a situação. Mas na Colômbia são conhecidos alguns depósitos lateríticos, principalmente de níquel, né? O exemplo de Cerro-Matoso, que inclusive eu fui para lá para conhecer, mas tive o azar de quando lá cheguei que a guerrilha tinha invadido, né? Tinha ocupado o depósito, né? Mas não dá para me afirmar se tem esses eventos, porque nós temos poucas informações sobre depósitos lateríticos na Colômbia, né? Lá eles têm minério de ferro também, como tem na Venezuela, né? que são lateríticos, mas ainda não posso lhe afirmar. Olha, as chances de ocorrer são grandes. Não podemos esquecer que os Andes, né, surgiram já no final. Aí foram os Andes culpados pela lateritização na Amazônia, né? Tem que se dizer isso. Foram os Andes que ergueram a barreira para que o clima da Terra, principalmente na América do Sul, se modificasse por completo, né? Então, mas vocês podem observar depósitos lateríticos do Cambriano, Devoniano, estão espalhados pela Europa, pela China, né? E em outros países, assim, você vai até mesmo no norte da África, no Irã, Iraque, Israel e assim por diante. Muito legal. Se respondi ao contragosto, quer dizer, se respondi ao seu gosto, né? Muito legal, professor. Esse assunto que você falou da influência dos Andes na América do Sul realmente é muito legal para a gente poder discutir depois. Vale a pena aprofundar nisso, né? É muito legal. Eu fui até na fronteira com a Bolívia, né? Ali de Morro Sem Boné, né? Morro Sem Boné. Morro Sem Boné está quase na fronteira com a Bolívia. Obviamente ali não são os Andes, né? Claro, está longe dos Andes, mas está em aberto. Falando isso, tem uma galera de lá assistindo a gente. O Carlos tem, uai. Interessante. Eles me convidaram, mas aí tiveram vários problemas, né? Tinha até 2 eventos interessantes na Bolívia que foram suspensos por problemas políticos, depois veio a pandemia e a coisa se complicou.
Ah, depois você consegue, professor. Tá bem. Voltando aqui, o Carlos fez uma outra pergunta, mas vou fazer a do Natan primeiro, que está na tela. Qual que é a relação da lateritização com os eventos glaciais? Ah, sim. Porque é o seguinte, a glaciação muda o clima geral da Terra, né? Isso. É isso? E após ela, o que, que vem? Vem um aquecimento geral. Então, esse aquecimento com umidade que vem, ele aquece e começa a produzir, a degelar, né? Muita umidade, muita água que está na forma de gelo, né? Tudinho, começa a se evaporar, formar então as nuvens, quer dizer, a temperatura se eleva, a umidade se eleva, está criado o ambiente para a lateritização, e em especial nos eventos mais jovens, que a vida também se proliferou, né? Portanto, a oxigenação do. Já no. Você tem a barreira, né? 2,2, você já tinha mais ou menos na faixa de 10% do oxigênio da Terra, né? A Terra já estava com 10% do seu oxigênio disponível na atmosfera. Então, isso já favoreceu. E como o processo era lento, mas tinha milhões de anos para acontecer, se formaram perfis lateríticos nesse período também. E eles estão em várias partes do mundo, talvez até no Brasil, né? Então é isso. A glaciação sempre antecede, ou vamos dizer, a laterização sucede à glaciação, né? Muito bacana. Aqui está parecendo que o meu sinal está meio fraco, então eu vou ler mais devagar. Tá bem. Outra pergunta do Carlos. Além dos depósitos lateríticos conhecidos na província de Carajás, e considerando as unidades geológicas diferentes, qual o outro tipo de depósito laterítico poderia ser alvo para prospecção? Aonde? Em Carajás? Isso, vou ler de novo. Ó. Além dos depósitos lateríticos conhecidos na província de Carajás e considerando as unidades geológicas diferentes, qual outro tipo de depósito laterítico poderia ser alvo para prospecção? Assim, olha, nós temos que são corpos menores, até num trabalho de brincadeira com quem fez na zona já ali entre Canaã, Rio Maria, né, Xinguara, coletando solos e analisando crochas lateríticas, né, que tem ali em vários corpos isolados. A gente se deparou, depois que analisou a parte química, a gente identificou a assinatura de rochas ultramáficas, né, com anomalia de níquel e cromo. Então, as perspectivas para elementos, né, por exemplo, aí, né, nessa zona, tem já demonstração, perspectivas para elementos do grupo da platina, né, e claro, o cromo está associado com isso, né, é muito grande. Serra Pelada tem algo estranho. Nós temos um ouro paladiano, né? Esse paládio, paládio não é algo normal, né? Certamente deve ter tido alguma influência de corpos ultramáficos no desenvolvimento dessa sequência aí de Serra Pelada. Portanto, essa é uma área, Serra Pelada, se nós estivéssemos num país um pouquinho mais organizado que o Brasil, Serra Pelada seria uma outra província mineral, né? Serra Pelada foi modificada por uma ocupação desordenada que transformou em uma situação social muito complexa e dificulta trabalhos organizados de empresas para atividade mineral nesta região. Mas ela certamente... Bom, e a prova disso é que nós estão aparecendo corpos cupríferos, né, em todas estas zonas. A Serra Verde não está distante de Serra Pelada. Muito bem, professor. Mas uma pergunta do Lucas. Como se interpreta essa crosta rodocrosítica do furo 5
sendo cortado pela falha e desaparecendo na lapa, se os outros estratos conferem uma certa continuidade na capa e na lapa. Eu não entendi. Crostas rodocrosíticas? Isso. Não Como se, tem. como se Não interpreta falei, essa... eu não falei em crosta rodocrosítica. É uma camada, é um tipo pelito com rodocrosita que é mencionado no trabalho de Weizsäcker, né? E que nós não tivemos acesso. Quando nós chegamos ao furo 5, praticamente já tinha sido dizimado todo o intervalo desta sequência, né? Então, ninguém encontrou, nós não encontramos, nos inúmeros furos que estudamos dentro do projeto da ADIMP, ninguém encontrou rodocrosita como camada. Nós encontramos vênulas com rodocrosita, muito pequena, né, micro. Não sei se é isso que está se referindo, né? No caso de Buritirama, sim, aí lá tem um mármore, a rodocrosita, silicatos de manganês, né, que essa sequência foi exposta parcialmente e submetida à lateritização e à formação do minério. O minério de lavra lá em Buritirama é ainda um minério tipicamente laterítico. Não sei se eu consegui responder, porque eu não entendi bem a pergunta que me foi formulada. Não, tá ótimo, professor. Qualquer coisa eu peço ele para colocar Não, pode me no... escrever, tá? Isso, Pode me a gente escrever. manda por e-mail. Isso, é verdade. Mais uma pergunta do Alan Queiroz. Professor, percebo que muita gente ainda confunde lateritos com gossans. O senhor poderia explicar a diferença entre os dois? Isso é bem interessante, né? Não, Gossam deriva de rocha sulfetada, normalmente contendo sulfeto maciço ou com muito sulfeto, né? E se forma em qualquer condições, em clima tropical ou não. Se encontra em qualquer lugar do mundo. Tá? É uma reação de oxirredução, tipo uma bateria eletroquímica, né, eu gosto. É do catodo ao anodo, processo de oxirredução. A lateritização é um processo de hidrólise. Tá? E é hidrólise dos silicatos, dos minerais silicatados. E pronto. Né? Os sulfetos presentes, se eles entrarem em contato com água e oxigênio, eles vão formar um ambiente ácido com o pH igual a 2 ou menos. Né? Ele corrói tudo. Né? Então, é ácido sulfúrico. Então, não existe semelhança entre góseo e laterite. A semelhança que tem é que vários minerais que ocorrem em gósons ocorrem também em perfis lateríticos. Perfeito, professor. Mais uma pergunta do Carlos. Considerando os eventos supergênicos do crato amazônico, poderíamos esperar a ocorrência de depósitos tipo Gossan desenvolvidos na província do Tapajós e da Alta Floresta? Poderia repetir a parte final? Não ouvi. Vou ler de novo. Ó. Considerando os eventos supergênicos no crato amazônico, poderíamos esperar a ocorrência de depósitos tipo Gossan desenvolvidos na província do Tapajós e da Alta Floresta? Com certeza, absoluto. Com certeza, eu acredito que alguns deles já foram descobertos, não foram batizados, né? Mas é com absoluta certeza. Obviamente que sulfetos disseminados, no máximo, vão formar microgossans, né? E o problema dessa região que você fez referência, é o seguinte, é uma região muito arrasada. Portanto, os gossos estão nas suas raízes, cara. Então, muita coisa foi perdida. E isso explica por que nos anos 50 e 60, tanto ouro aluvionar, coluvionar foi garimpado nessa região. Era o ouro que veio da erosão desses corpos, né?
e de parte dos primários. Com absoluta certeza. Vale a pena insistir, mas tudo indica que realmente os processos erosionais foram muito profundos. Essa região, você pode ver que os saprolitos estão aflorando. Né? Em Carajás, lá nos platôs, os saprolitos vão aparecer só nas encostas. Quando você vai para a região de Canaã, Rio Maria, é bloco de rochas estão já aflorando. Respondi? Perfeito, professor. Vamos lá, responder, acho que sim. Vamos colocar a última aqui, para a gente não estender muito. Mas gostou demais da palestra, tá? Muitas perguntas. Qual a maior profundidade de cobertura laterítica conhecida na região amazônica? A maior profundidade? Eu diria, os que eu conheço em Carajás, como eu mencionei, Deu para me ouvir, hoje, professor? Né, chega até... Oi? Chegou até 400 metros. Eu conheci em Maicuru no Pará. Maicuru é um complexo carbonatítico mineralizado em apatita, muito fósforo, riquíssimo, que hoje está tombado pelo meio ambiente, né? E lá os perfis de alteração chegam na faixa de 350 a 400 metros. Principalmente, isso vai acontecer onde há domínio de carbonatitos, né? Já que os carbonatitos, formados basicamente de carbonato de cálcio, carbonato de magnésio e óxido de ferro, como magnetita, né? Então, a dissolução é quase total. Tá? Então, vai ter muita paisagem kárstica, muita buracos, né? Depressões e assim por diante. Então, o exemplo de Maicuru, no Pará, eu diria que, inclusive no Brasil, talvez um dos mais espessos. Tem também, logo ao lado do Maicuru, Maraconaí, né? Maraconaí também, mas lá a espessura é na faixa de 80 a 150 metros. Em vez de espessura, profundidade é melhor, né? Não é bom chamar de espessura. Ótimo, professor. O pessoal está aqui agradecendo. A Rose fez um comentário bem legal aqui, que eu acho que representa muita gente. Ela tá assim, eu sempre aprendendo a ouvir os geólogos. Professor Marcondes, excelente palestra. Vontade de voltar para o campo. Vamos! Professor, quero te agradecer, viu? Falar que foi um prazer estar te recebendo. A palestra foi muito legal. Já fica o convite para as próximas, viu? Tá certo. À sua disposição. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Até mais. Até logo. Bom, então agora vamos fazer o sorteio aqui rapidinho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aí, vamos lá para a lista de presença. Até o momento, tivemos 91. O último foi agora, 5h23. Então, vamos lá. Vamos sortear um número entre 2, porque o primeiro é o cabeçalho. 2,91. (41). Vamos ver quem que é. Olha, tem uma galera aqui da Rural. Um abraço, pessoal da Rural. Querendo que acabe essa pandemia para ir visitar vocês aí. Morrendo de saudade. 41. Bernardo Barcelos Rosa, da FOP.
Parabéns, Bernardo. Entre em contato com a gente. Acho que a gente coloca o e-mail. Você coloca o e-mail da SEG aí, por favor, Henrique, na tela. Quero agradecer vocês, então, pessoal, pela presença. Lembrar que amanhã a gente tem mais 3 palestras. A gente inicia com a palestra da doutora Lucília Oliveira, falando sobre geoquímica e inclusões fluidas, ferramentas poderosas da investigação metalogenética. Lembrar também que, além dessa programação dessa semana agora, a gente vai fazer um hiato depois e vamos voltar com uma programação nova, com bastante novidades aí para vocês, tá bom? Continue acompanhando nossa página, a gente vai ter algumas surpresas ainda. E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Até mais.